Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje a gente vai aqui para mais uma live nossa. Vamos trabalhar hoje o tema autoridade parental e o abandono digital. Nosso convidado, professor Marcos, já tem conteúdo nessa área e vai nos abrilhantar aí nossa noite com um pouco do seu conhecimento, certo? A gente já deve começar logo em breve. O professor Marcos já avisou pra gente que está pronto aí, a gente só vai aguardar aí ele entrar aí pra gente fazer o convite, tá bom? E vamos aproveitando aí o pessoal aí que tá entrando aí, pessoal, vai enviando aí para as pessoas aí, para seus contatos que, né, tem filhos de repente, também o pessoal do direito, né, que ambos são os públicos que têm bastante interesse nisso. Né? E os profissionais que atendem pessoas nesse sentido aí também, certo? Vai mandando aí o aviãozinho ou a setinha, para quem acha que é setinha, para 5 pessoas, né? Ou para os contatos que vocês entenderem que tem interesse nisso. Perfeito? Pessoal, a gente só está aguardando o Dr. Marcos entrar e para a gente dar início a nosso encontro, nosso bate-papo, que vai ser bem agradável, principalmente aí para quem é mãe, pai e tem dúvida hoje, e agora vai ser o momento da gente estar conversando sobre isso, né? Sobre a segurança que nós temos que dar, a estrutura digital que a gente tem que fornecer para os nossos filhos, mas de forma segura. Então, em alguns minutinhos, o Dr. Marcos vai estar entrando para a gente iniciar nosso bate-papo. Pessoal, dá um feedback pra gente aí se vocês estão ouvindo bem, se estão ouvindo bem a minha voz, da doutora Selma. Depois, quando o nosso convidado entrar também, você vai dando feedback aí pra gente tentar fazer uma transmissão o melhor possível para vocês aí, tá bom? Para ter o maior proveito de todo o conteúdo, que vai ser um conteúdo excepcional que vai ser transmitido hoje, certo? Dr. Marcos já entrou. Só um minutinho, nós estaremos aceitando, Dr. Marcos. Pessoal, pode ir deixando também aí as dúvidas de vocês, os questionamentos de vocês aí, tá? Que na medida do possível aqui, a doutora Selma está com o celular dela na mão, ela vai acompanhar, vai anotar e depois a gente vai passando as perguntas. A gente já pede desculpa qualquer coisa, se passar algo despercebido, vocês mandam no direct que a gente vai tentar passar esse conteúdo para vocês, certo? Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Hélio. Boa noite, Selma. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente também, pela participação aqui. Nós que agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco hoje e para estar trazendo, né, todos esses esclarecimentos que, sem dúvida, a maioria dos pais, né, e a maioria dos profissionais do direito também tem acerca dessas nuances que estão em volta a essa situação que propõe o nosso tema, né, autoridade parental e o abandono digital. Professor Marcos, eu vou fazer uma breve apresentação minha, doutora Selma dela, depois a gente lhe apresenta para a gente já ir começando o bate-papo já. Pode ter alguns contatos do senhor aí que não nos conhece, e os nossos que com certeza, né, não conhece o doutor, que é lá de Alagoas, né, de longe da gente, mas que graças a Deus nessa era digital a gente consegue estar perto aqui e ter uma brilhante palestra dessa. Bom, meu nome é Hélio Sischini, eu sou advogado familiarista, meu escritório é no norte do Espírito Santo, a cidade chamada Linhares, e eu advogo aqui nos municípios vizinhos por aqui, sou mediador de conflitos também, professor universitário, né? Minha colega, professora Selma, né? Eu sou professora Selma Segato, né? Também sou advogada familiarista, atuante aqui no município de Linhares e regiões próximas, e o ponto auge do meu currículo, doutor Marcos, ponto auge do meu currículo foi ter sido professora do Hélio. Isso está despontando. A melhor professora de Direito de Família. E ele fala, né, e eu prefiro acreditar que isso é verdade, recebo com carinho, que as minhas aulas o motivaram a seguir a carreira. Olha que bacana. Não tem retorno melhor para o professor, né, Selma? A gente vê não é verdade, os alunos progredindo e seguindo o caminho. Isso é muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. E para mim hoje é uma imensa honra estar ao lado dela, né, dando aula, ao lado dela aqui, nesse projeto que a gente trouxe esse ano. Em janeiro aí a gente fez umas lives mais
né, com psicólogo, psicanalista e psiquiatra voltado para o Janeiro Branco, visando essa interdisciplinaridade necessária do direito de família, e pensamos agora, como a última, a gente visou a parte da saúde mental dos filhos, vamos entrar falando de criança, né? E aí entramos, já propomos o senhor, agradeço que de pronto nos atendeu, e pretendemos na semana após o carnaval, trabalhar com a doutora Bruna Barbieri aí, de perto de você também, falando sobre alienação parental, que também está ligado aí nos filhos também. Bom, vamos lá. Falar brevemente um resumo do currículo desse brilhante professor, que é muito extenso, né? O nosso convidado é... Dr. Marcos Júnior. Advogado. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor de Direito Civil dos cursos de mestrado e graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professor de Direito Civil do Centro Universitário SESMAC. Vice-presidente da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e o IBDFANTEC, que a gente chama carinhosamente. E além disso, né, professor palestrante, escritor, né, conferencista, e só procurar lá no Lattes que você não se surpreender com o tamanho do currículo dele, certo? Professor, a gente já vai ali já de plano, já te passando a palavra para iniciar esse bate-papo. A gente deixou até umas investigações no Instagram, né, sobre a questão, né, de se os pais colocam limite no acesso do filho à internet, né, se fiscaliza, né, e se eles sabem quais são os deveres e os direitos dele com relativo a isso, essa fiscalização, esses limites dos filhos. Eu acho que é um bom início para a gente começar o bate-papo aí, mas fica à vontade, está com a palavra aí, a gente vai tentando anotar as participações aí do pessoal e vai interagindo com o senhor para não ficar aquele monólogo, tá bom? Perfeito, Hélio. Eu acho que para os amigos que estão ouvindo a gente, o primeiro ponto de partida, quando a gente vai tratar do assunto, e a gente colocou dois temas que conversam entre si, a autoridade dos pais em relação aos filhos, que a gente tem que entender como poder dever dos pais em relação aos filhos, e o que a gente chamou de abandono digital. Vamos fazer uma primeira premissa aqui para a nossa conversa. A gente não tem uma lei específica tratando desse assunto. Algumas pessoas acham que a gente está num vácuo legislativo. Já que a gente está num vácuo legislativo, não tem que se preocupar com isso. Mas a autoridade parental existe tanto para o mundo físico quanto para o mundo digital. Tá? E o que significa dizer que se a gente tem a obrigação de ter os nossos filhos em nossa companhia, garantir a educação deles, a orientação deles para a vida, isso também vale para o mundo digital. Talvez seja mais difícil, dependendo da fase da vida dos filhos. Aqueles que estão ouvindo a gente e tiverem um filho recém-nascido ainda não vão se preocupar com isso, mas eu posso deixar eles muito tranquilos e dizendo que filho é igual a videogame, cada fase é mais difícil do que a fase anterior, então vai chegar a sua hora, tá? Mas para aqueles que estão me ouvindo e estão com filhos no início da adolescência, talvez seja o maior desafio. E às vezes esse desafio acontece, Hélio, Selma, porque os adolescentes têm mais domínio da tecnologia do que os próprios pais, tá? E aí, o que acontece? Às vezes rola um alheamento. Eu não sei exatamente o que meu filho está fazendo. Ele me diz que está jogando, mas eu não sei nem o nome do jogo, não sei como é que funciona, não sei se ele joga sozinho, não sei se ele está jogando com mais alguém, e quem é esse alguém com quem ele está jogando, tá? E aí a gente tem aqui várias linhas de preocupação. Eu posso me preocupar com o tempo excessivo de tela, quer seja jogando, quer seja interagindo com alguém. Eu posso me preocupar com a exposição desse adolescente em redes sociais ou em grupos de bate-papo, e aí troca de fotos ou troca de mensagens com intimidades. Eu posso me preocupar também, e hoje em dia isso é uma situação que a gente tem que levar em consideração, que o celular do seu filho, o celular da sua filha, pode ser a porta de entrada para uma série de informações sobre a intimidade e a privacidade do lar. Não só deles, mas do casal, dos irmãos, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar como premissa aqui é que compete aos pais educar. Educar para a vida no mundo físico, educar para a vida no mundo digital. E a gente não vai poder utilizar o nosso desconhecimento com a tecnologia, a nossa pouca familiaridade com tecnologia, como excludente para tentar se eximir da nossa ausência no mundo digital. Algumas pessoas, Selma, Hélio, me disseram no final do ano que achavam assim: Marcos, essa expressão, aspas, abandono digital, não é muito forte, não. A gente está falando aqui de abandono no sentido de falta de supervisão.
no sentido de falta de preparo de educação dos filhos para o relacionamento no mundo virtual. A gente não vai conseguir blindar os nossos filhos e colocá-los numa bolha e achar que eles não vão ter acesso a redes sociais. Mas a pergunta é, que tipo de acesso, por quanto tempo, se vai haver monitoramento ou não, é algo que tem que ser discutido da mesma forma como a gente discute qual vai ser o método que você vai consultar, que escola ele vai estudar, se ele deve ou não voltar às aulas presencialmente agora nesse momento, deve permanecer no ensino remoto. É como se na nossa lista de atribuições de pais, de mães, a gente acrescentasse mais um item, tá? E como os demais itens, eu acho que a gente tem que levar em consideração que nós não estamos lidando com coisas, com objetos. Era comum a gente ver, antes da Constituição de 88, nas ações de separação e divórcio, discussões do tipo, o meu filho, o seu filho, os filhos ficam comigo. E a minha sensação é que eles estavam discutindo o destino de uma mesa, de uma cadeira, de um eletrodoméstico, tá? Nós estamos falando de sujeitos de direito à informação. Enquanto sujeitos de direito, os adolescentes, as crianças, elas também têm direito à intimidade, elas também têm direito a desenvolver a sua autonomia, elas precisam de um espaço para interagir com as pessoas da idade dela. E aí, o que é que acontece? A gente normalmente tende a reproduzir com os nossos filhos alguns comportamentos que a gente vivenciou com os nossos pais. Só que na época dessa geração agora de pais, que tem aí entre 35 e 50 anos, nós estamos falando de uma geração de que não viveu a internet quando estava na idade dos filhos. Então, muitas vezes, para a gente falta um parâmetro, para a gente falta a medida do que a gente precisa fazer e do que a gente não precisa fazer, tá? Então, acho que esse é um desafio. Acho que o segundo semestre de 2020 foi muito profícuo no sentido de eventos, de discussões, de debates que tinham um objetivo principal. O objetivo principal era sensibilizar as pessoas que é preciso discutir esse assunto. E aí, na hora que você coloca isso na nossa pauta de discussão, a pergunta que se faz é a seguinte: as leis que a gente tem são suficientes? As leis que a gente tem no nosso país enfrentam a questão satisfatoriamente, ou a gente está diante de uma situação que a gente vai precisar de ajustes? Eu costumo dizer nas minhas falas sobre esse assunto como qualquer outro tema de civil e tecnologia, a vida não vai esperar. Ninguém vai ficar sentado esperando que o Congresso vote uma lei, que ela entre em vigor, para que você vá interagir com outras pessoas na internet. Então a gente precisa entender que esses problemas estão chegando no judiciário. Estão chegando dos mais diversos matizes possíveis. Vamos imaginar uma situação que é mais grave ainda para mim, que é a situação de casais divorciados. Casais divorciados que têm guarda compartilhada. E o que acontece? Às vezes o meu filho, a minha filha, ele não convive comigo naquele momento. Ele está na casa do meu cônjuge, tá? E aí parece que, já que ele não está comigo naquela hora, ou está na casa do outro, que eu não tenho nenhuma responsabilidade, que nada do que ele fizer na rede social pode me atingir, que é responsabilidade do outro. Não funciona desse jeito. A gente, quando compartilha a guarda, a gente principalmente compartilha a responsabilidade, tá? Independente de você estar na companhia imediata daquela pessoa ou não. E quer seja pela responsabilidade civil, incidente, quer seja pela responsabilidade penal que pode acontecer, a gente tem que levar em consideração que tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, como a Lei Geral de Proteção de Dados, atribuem aos pais a responsabilidade, tá, de zelar pelos interesses dos filhos em qualquer circunstância. E aí, para, acho que, ilustrar o que eu estou colocando aqui, alguns exemplos. A gente está pensando, quando a gente discute autoridade parental no mundo digital, daqueles filhos que pegam seu celular emprestado para utilizar um aplicativo de delivery e pedir comida. E como você já deixou cadastrado seu celular no aplicativo de delivery para poder ficar mais fácil de você fazer os pedidos, você pode não estar em casa e seu filho de repente fazer o pedido que você não autorizou. Mas em tudo e por tudo a responsabilidade é sua, porque aquela compra foi feita utilizando o seu perfil com a sua senha pessoal. A gente pode estar diante de uma circunstância, tá, de um casal de namorados aí entre 14, 16, 17 anos estarem trocando fotos íntimas na internet. E aí, com o fim do relacionamento, um dos dois decide vazar fotos que foram trocadas com absoluta boa-fé e confiança, tá, aconteceram sem autorização da pessoa que aparece retratada nas fotos. Mas talvez uma coisa que seja recorrente seja o bullying, sobretudo entre adolescentes.
E hoje, com a necessidade da gente migrar as aulas para o virtual, desde o ano passado para cá, não existe nenhuma turma de adolescente que não tenha pelo menos um grupo numa rede de relacionamento, quer seja aqui no Instagram, quer seja no WhatsApp. E a gente não tem, muitas vezes, ideia do que acontece entre os adolescentes nesse grupo. Será que é algo muito diferente do que acontecia na vida analógica que a gente tinha? Eu acho que não. Mas a gente tem um potencial mais grave aqui. Acho que o primeiro potencial para colocar, e hoje é uma discussão interessante, já que o Supremo Tribunal Federal está discutindo a discussão sobre o esquecimento, é que virtualmente a tecnologia, a internet não esquece. Essa nossa conversa aqui pode ficar gravada nos próximos 100, 200 anos e a gente encontrar o rastro digital dela. Segundo, tá, é que a internet potencializa os litígios e a difusão da informação numa velocidade que, em tudo e por tudo, é incompatível com o ritmo do judiciário da gente. Você imaginar que a gente vai esperar 2 ou 3 anos por uma sentença de um juiz para decidir sobre o destino de uma postagem na internet é algo inimaginável para uma geração, tá, que já nasceu teclando, que já nasceu diante de uma tela. Eu tenho recebido, Selma, casos no escritório de pais que são surpreendidos com demanda de reparação por danos na seguinte circunstância. Se localizou o IP de onde partiu a ofensa. O IP é o código que identifica a máquina, a origem daquele evento prejudicial. E você retroage até a casa de onde aquela mensagem partiu. E o pai me dizia assim, olha, mas nesse dia que essa mensagem ofensiva foi enviada para o professor e para mais alguns alunos, tinha um grupinho de 6 coleguinhas do meu filho na minha casa. E meu filho disse que não foi ele que fez, mas o computador estava na sala, qualquer pessoa podia acessar, e agora estão me responsabilizando. Eu ponho a mão no fogo pelo meu filho, como é que eu vou responder pelos outros? E eu explico que ele está sendo responsabilizado porque ele é o guardião do computador. Que aquilo que se faz com o computador, que está sob o controle dele, sob a supervisão dele, e aquilo que ele permite que os outros façam, tá, sem que ele possa controlar, acaba gerando um risco, acaba gerando uma contingência que pode ser de responsabilidade para ele. Então, acho que a primeira parte da conversa, meus amigos, é a gente entender que a gente não está num território sem lei, que toda a legislação que vale para uma conversa ao vivo vale também para as conversas virtuais, e que a gente precisa fazer uma tradução da legislação analógica para a legislação digital. Em que sentido? Eu acho que um bom exemplo aqui é a gente pensar em provas. E aí, Hélio, eu recebo ligações que pessoas me dizem assim, Marcos, olha, aconteceu esse problema aqui na rede social, mas eu já fiz um print, como se aquilo fosse uma prova irrefutável do que acabou acontecendo. É importante que as pessoas tenham um pouquinho de noção de que um documento eletrônico ou um arquivo de áudio, de vídeo, uma troca de mensagem gerada na internet, não é 100% representada quando você imprime uma fotografia ou quando você junta um PDF num processo, tá? Se eu estou aqui conversando com vocês e eu salvo esse vídeo no meu celular, além da nossa conversa, da nossa imagem, da nossa voz, do áudio e do vídeo, eu vou ter informações, por exemplo, do tipo de equipamento que gravou essa informação, da localização do GPS, de onde as pessoas estavam quando essa informação foi feita, do tipo do sistema operacional que a gente utilizou quando fez essa gravação, se a gente aplicou algum filtro na imagem, se a imagem não tem filtro nenhum. A gente pode até identificar, às vezes, o telefone de origem com o número de série onde aquela gravação foi feita. Tudo isso, meus amigos, eu encontro no arquivo digital. Mas eu não encontro no arquivo eletrônico. Desculpa, no arquivo impresso. Porque o arquivo impresso reproduz apenas parcialmente as informações do arquivo digital. Por isso que é importante para fins de prova, por exemplo, a gente recorrer a mecanismos que já existem, ou a sites especializados em verificação de informações digitais, ou, por exemplo, recorrer a um cartório e fazer a já conhecida ata notarial, onde a constatação da existência daquele diálogo ou daquela postagem ofensiva vai ser retratada não pela vítima envolvida, mas sim por um terceiro imparcial, o notário ou o oficial do registro que estiver disponível na sua cidade e vai fazer isso. Eu acho que quando a gente lança essas bases, tá, a segunda parte da conversa começa pensando o seguinte, que tipo de responsabilidade é essa? Bom,
a gente, para definir a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, a gente precisa saber que problema a gente está enfrentando. E como esses assuntos a gente está discutindo pouco no Brasil, normalmente os primeiros estudos que chegam para nós chegam em outros idiomas. E aí a gente tem um monte de neologismo, a gente tem palavras importadas de outros idiomas que às vezes complica em vez de facilitar a nossa vida. Eu prefiro falar de exposição excessiva da imagem das crianças pelos pais. Mas virou moda no Brasil falar de sharing. Eu vou pegar aqui uma mistura de duas palavras. Do verbo compartilhar em inglês, to share, tá? Com o parenting, que diz respeito ao ato de você cuidar dos seus filhos. Quando eu misturo as duas palavras, eu passo a ter sharing. E aí o que acontece? A gente hoje vê essa palavra sendo utilizada no contexto de exposição excessiva. E eu fico achando engraçado, que aqui na minha região e nas famílias dos meus amigos, eu pergunto a eles se na casa dos pais deles ou na casa dos avós tem algum álbum com foto deles de bebê. E pergunto a eles se tem alguma foto deles tomando banho pelados numa banheira quando eram crianças. Coisas comuníssimas na década de 70, na década de 80 e impensáveis para os dias de hoje, tá? E eu fico dizendo a eles o seguinte, olha, imagina que a tua avó está descobrindo a internet, está descobrindo os aplicativos e acha um aplicativo daqueles que permite você fotografar os álbuns antigos e colocar na nuvem e dividir com a família. Imagina você acordar e estar no grupo da família, todas as suas fotos de bebê, tá? Que sua avó achou linda que estava no seu álbum e ela postou de repente. Essa exposição das imagens dos filhos existem nos álbuns, que estão guardados numa gaveta, estão guardados num armário, e eles são compartilhados apenas com quem priva da nossa intimidade. O que a internet fez foi potencializar isso, tá? E aquela foto bonitinha do seu filho perdendo um dente, do seu filho no primeiro dia da escola, tá? Ou do corte de cabelo que não deu muito certo, mas que você achou legal registrar, pode assombrar o seu filho quando ele for um adolescente, tá? Pode ser o instrumento do bullying daqui para frente, tá? E o que eu acho interessante... o que a gente tem que pensar só, Selma, é o limite disso. Veja, como a gente não tem... Eu comecei dizendo a vocês isso. A gente não tem referência. Então, como a gente não tem referência, a gente vai utilizando, vai fazendo, até despertar. Eu acho que tem gente que faz isso e nem percebe a consequência que pode ter no futuro em relação aos seus filhos. A gente vai sempre olhar para os nossos filhos como um bebê, como uma criança, normalmente. A gente sempre enxerga o melhor dos nossos filhos, mas às vezes o mundo é cruel e não enxergam desse jeito. A gente tem casos, por exemplo, famosos na internet que viraram memes de festas de aniversário de adolescentes. Tá? Que os pais acharam que fazer um vídeo dos melhores momentos dele mais novo seria ótimo para animar a festa. E isso até funcionou, até a hora que caiu no YouTube e foi compartilhado e foi visualizado por milhões de pessoas. E a pergunta é, o que a gente faz depois disso? A gente não tem mecanismos para garantir que no mundo digital a gente vai conseguir apagar essas informações. E para tentar ilustrar isso, eu queria colocar para vocês um exemplo bem singelo. Como é que você faz para procurar uma foto no seu celular, Selma? Quanto tempo a gente perde, às vezes, procurando uma foto entre 100 e 200 fotos que estão lá no rolo da câmera, e a gente percebe que a gente não tem nenhum sistema para armazenar essas fotos. Porque o que acontece? A gente tira a foto, mas a gente não nomeia a foto como a gente faz com um arquivo de texto. Ela acaba ficando salva com a data, com a hora ou com qualquer código que o fabricante do seu aparelho de telefone estabeleceu para você. Então, se você tem um telefone há 1 ano, 2 anos, você quer achar aquela foto de março do ano passado, do começo da pandemia, para fazer um TBT quando a gente chegar em março desse ano, você vai perder alguns minutos procurando a foto. E aí, eu chamo a atenção para vocês que a gente não tem uma vinculação entre o conteúdo do arquivo digital e aquilo que a gente utiliza como label, como nome para o arquivo. Então eu posso, Hélio, pegar essa gravação aqui da gente, dessa conversa, e amanhã colocar no YouTube e escrever assim, Branca de Neve e os 7 Anões, ou colocar os 3 Porquinhos. E o que é que vai acontecer? A pessoa vai ver aquele nome, a criança vai ver aquele nome e vai achar que ela vai encontrar um conto de fada, vai achar que vai encontrar aquela historinha que a gente contava para ela antes dela dormir. E isso pode ser um vídeo que vai expor as crianças, por exemplo, a cenas de sexo explícito, a cenas de violência, tá certo? Ou coisas piores ainda. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a questão é o seguinte,
Será que você deixa seu filho às 11 horas da noite sair na rua desacompanhado e ficar conversando com as pessoas que passam por ali? Você vai dizer, claro que não, Marcos, eu não estou maluco. Será que você vai ficar surpreso se eu disser que seu filho está fazendo isso agora, junto de você, você me ouvindo? No celular dele, que você não sabe com quem você está conversando? Você vai dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para evitar que isso aconteça? A gente tem que entender... Oi, Hélio, pode falar. A colega nossa lá do IBD Frontec faz a analogia, né? Você chegaria lá em São Paulo, numa praça movimentada lá e deixa seu filho lá sozinho lá e sai? É a mesma coisa que você deixar na internet, pior, né? Porque a internet ele tem acesso ao mundo todo, né? Mas aproveitando que eu te interrompi aqui, só para fazer uma ponderação. Você falou sobre a guarda compartilhada. Mas eu fiquei pensando, me corrija se eu estiver errado, mesmo se for um caso de guarda unilateral, eu que não detenho a guarda, eu tenho a obrigação de fiscalizar. Então eu tenho ainda a responsabilidade parental, não vai me eximir de algo que o meu filho fizer. Claro que quem tem a guarda tem, digamos, uma responsabilidade maior, mas se eu não estou fiscalizando, eu também teria essa responsabilidade. Estou com o raciocínio correto? Você concorda com isso também? Sim, meu amigo. Quem ama, cuida. Quem ama, educa. Tá certo? Independente da situação formal que a gente tiver nos autos. E o que acontece? O abandono digital daquele que tem guarda unilateral pode justificar um pedido de revisão da guarda, um pedido de reconsideração daquela circunstância. E a pessoa vai dizer assim, mas eu dou casa, comida, roupa lavada, acompanho a atividade... mas deixou a criança ser vítima de bullying por meses na internet, tá certo? Sem nenhum tipo de fiscalização e sem nenhum tipo de acompanhamento. Isso vai ter que ser analisado, certo? E, Hélio, eu estava falando para vocês que quando a gente começa a conversar sobre isso, tem gente que diz assim, me dê o celular para cá, menino, desliga o computador, coloca embaixo do braço, vou mudar a senha do Wi-Fi hoje antes de dormir, para poder eu dormir tranquilo e ninguém fazer isso. Doutora Selma, que tem filho adolescente, já está perdendo a voz. Não, ele ainda é criança, ele nem é adolescente. Quantos anos? 9. 9. Tá chegando na fase difícil, Selma. Não, eu acho que eu tô entrando nela mesmo, sabe? Porque eu descobri que eles têm a própria rede social deles na plataforma de ensino. Eles não precisam estar vinculados ao Instagram, porque eu não permito, meu filho, exemplo, não tem Instagram, não tem Facebook, mas não tem WhatsApp, não tem telefone ainda, mas eles têm a própria rede social deles, que é aquele, por exemplo, a do meu filho é a plataforma Teams, onde eles estão recebendo aulas online, né? E ali existe. Então, como que eu percebi isso? Porque eu tenho o mesmo aplicativo que ele tem no aparelho eletrônico dele, eu tenho no meu celular. Você espelhou. Espelhei. Então, vira e mexe, eu entro, dou uma monitorada. Então, no meio das aulas, no intervalo das aulas, ou após as aulas e até à noite, finais de semana, eles chamam e eles conversam entre si. E ali, eles falam sobre os joguinhos, eles falam os apelidinhos, eles já fazem bullying entre si, porque criam salas. Eles criam salas. Excluem os outros, e aí um vem chorando, por que isso, por que aquilo, o que está acontecendo? Então, assim, eles já têm um domínio, aquilo que o senhor falou no início, eles já têm um conhecimento acerca disso tudo, dessas tecnologias, e tem a própria deles, ainda que a gente não permita, eles já têm a própria deles. Então, como controlar isso, né? É bem difícil, é bem complicado. Vamos lá, talvez eu lhe assuste um pouquinho mais, mas é preciso fazer isso, tá certo? A plataforma que você mencionou, educacional, como ela foi liberada ou licenciada pela escola, significa dizer que o gestor do TI da escola, ele também tem acesso, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente pode auditar quem está online, o que escreveu, o que deixou de escrever. Eu fico mais preocupado, Selma, quando o menino está jogando uma partida de futebol online. Ou ele está jogando aqueles jogos em primeira pessoa. Porque ali tem uma rede social ainda mais avançada. E mais, com os termos de uso do jogo, que vão garantir privacidade para ele. Então, ele cria um login, uma senha que você não vai ter acesso. E aquilo ali é multiplataforma. Ele conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo.
E, ao contrário de uma rede social, um Facebook, um Instagram, que exige de você um mínimo de informações pessoais, até porque o modelo do negócio dele é esse, tá? Se eu quiser me passar por uma pessoa, alguém de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, eu consigo com muito mais facilidade num jogo do que numa rede social, tá certo? E o que é que acontece? Você vai lembrar de olhar a plataforma dele da escola. Se seu filho vinha ter uma conta de Instagram, de WhatsApp, normalmente os pais têm as senhas e se eles quiserem dar uma passadinha por lá, eles vão olhar. Mas, Selma, tu vai ter tempo para olhar o jogo? E o que é que ele está escrevendo dentro do chat do jogo? Porque a gente vive uma vida super corrida, tá? E aí, veja, acho que o que é que se oferece a tecnologia? Primeiro, um controle parental. Os jogos têm sugestões de faixas etárias indicativas, nem sempre observadas. Sempre o jogo mais legal é aquele que está inacessível para a idade dos nossos filhos, é sempre assim. Tá? E o discurso é o mesmo desde que a gente era criança também. Meus amigos jogam porque eu não posso jogar, tá certo? Então, a gente vai ter que enfrentar essa circunstância. Agora, os computadores dos nossos filhos, a gente pode estabelecer limites de quanto tempo ele vai ficar na tela. Aí você vai me dizer assim, não dá, Marcos, eu estou trabalhando, eu vou ter a sair, eu estou interagindo. Como é que eu vou estar controlando em casa a hora que ele está na tela? Bom, você pode deixar isso pré-configurado. A maioria dos programas de antivírus hoje tem o serviço ou tem um módulo de controle parental. Então, eu posso estabelecer que meu filho só pode acessar a internet no computador a partir das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde, às segundas e quintas-feiras. E aí, alguns pais me dizem assim, Marcos, mas não dá mais para fazer isso, porque eles estão assistindo aula no regime híbrido e eles estão, hora em casa, hora eles estão na escola. Não tem problema, você pode indicar para o aplicativo de controle parental que horas ele pode acessar ou que sites são liberados para ele acessar. Então, se ele quiser acessar o site da escola, ele pode acessar 24 horas por dia. Se ele for acessar o site do jogo, ele só pode acessar durante 2 horas por dia. Você pode limitar a duração que ele pode ficar em cada site. E o mais legal disso, Selma, é que você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente ativar o monitoramento, deixar 15 ou 20 dias e acessar um relatório da atividade do seu filho nas redes sociais e no mundo digital, no computador. E a partir do relatório, você definir quais são as horas mais problemáticas, o que é que você precisa conversar com ele. Mas nada vai substituir uma conversa e uma discussão e uma educação específica sobre isso. E a gente tem algumas situações... parental, né? Propriamente dita, né? Mas qual vai ser o limite disso? Porque, veja, está ficando popular entre mães de crianças pequenas e, sobretudo, sabe aquele momento que você volta a trabalhar e tem que deixar o seu filho pela primeira vez na escola, na creche, e aquele momento da separação é um momento muito complicado? Aí, o curioso é o seguinte, o surreal. Muitos pais colocam dentro da mochila dos filhos um smartphone, tá? Porque se alguém da escola precisar, ou se o próprio menino já souber utilizar, ele pode conversar. Mas já que você vai dar um smartphone para o seu filho que tem 6 anos de idade, 8 anos de idade, que tal você colocar um rastreador? Então eu posso configurar o rastreador para que se ele sair de um raio de 4, 5 quilômetros, eu receber um SMS. Se ele for para um lugar que eu proibi, eu receber um aviso no meu celular que ele está no lugar que eu não proibi, ou está na casa de alguém que não proibi. Se eu não estou em casa, eu ligo para ele, e hoje a maioria não tem telefone fixo, então é muito fácil. Eu ligo para o meu filho, para minha filha, e digo assim, onde é que você está? Ah, eu estou em casa, pai. E eu estou aqui no celular olhando. Você está no shopping que eu estou lhe vendo, aqui no aplicativo do GPS, tá certo? Aí, veja, parece ser o sonho de consumo, o Big Brother dos pais para fazer isso. Mas, Selma, será que a gente vai fazer isso com os nossos filhos aos 17 anos de idade? Quando eles saírem com o namorado para ir para a balada à noite? Qual vai ser o limite disso? Alguns aplicativos desse permitem que a gente ligue remotamente o microfone do celular. E se você quiser saber o que é que está acontecendo, você pode literalmente bisbilhotar a conversa da pessoa. E se você quiser, você também pode configurar para a primeira vez que a pessoa pegar a tela para desbloquear o telefone, a câmera tira uma foto e manda para você um instantâneo de quem é que está acessando aquele aparelho naquele momento. Esses aplicativos não foram desenhados para controle parental, mas passaram a ser utilizados por muitas pessoas com essa finalidade específica. E aí, eu acho que o ponto que a gente passou a primeira onda era, precisamos discutir isso, precisamos entender o que está acontecendo.
Aí a gente agora está no segundo momento. Quais são os limites que a gente vai precisar estabelecer? Não é só os limites do que os filhos podem fazer nas redes sociais. Também são os limites, meus amigos, do que é que nós podemos fazer em relação a controle parental em relação aos filhos, tá? Principalmente à medida que eles vão crescendo. E aí eu faço, por exemplo, analogia com situações de telemedicina, tá? E aí imagine a sua filha adolescente que por conta da pandemia não conseguiu se consultar com a ginecologista dela e aí a consulta vai ser por telemedicina. Você vai assistir a consulta? Se a consulta fosse presencial, você iria com seu filho? Se seu filho pedir 5 minutos para conversar com o médico sem que você participe, você vai autorizar que isso aconteça? Ó, esses desafios sempre existiram, as soluções dependem de educação e para educação, de família para família, mas os melhores modelos são aqueles onde o diálogo se estabelece e você deixar claro os limites. Se seu filho chegar a dizer o seguinte, quero fazer uma tatuagem de uma manga inteira do meu braço, quero fazer uma tatuagem das minhas costas inteiras, você vai ter que discutir, vai conversar com ele. Mas se seu filho disser o seguinte, quero ter uma conta numa rede social chamada Clubhouse, que agora é a novidade. Muitos pais vão se entreolhar e vão dizer assim, o que é isso? Ele quer entrar onde? Quer fazer o quê? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, o legal é a gente perceber que talvez a gente precise participar mais da vida dos filhos da gente. Entender um pouco mais desse universo deles. Eu venho de uma geração em que se eu quisesse assistir algum filme, alguma coisa, eu tinha que esperar para ver o que ia acontecer na sessão da tarde. Tinha que esperar terminar o Vale a Pena Ver de Novo e todo mundo da minha turma assistia aquele filme. Hoje a meninada não assiste TV aberta. Ela assiste por demanda, no dia que ela quer e na hora que quiser. E a possibilidade de acesso à informação é muito mais ampla. Mas o problema, se para a nossa geração era ter acesso a uma enciclopédia para fazer um trabalho da escola, quando a gente não tinha o Google para pesquisar, para a geração dos meninos é um excesso de informações e o difícil para eles é fazer a curadoria do conteúdo. É separar o joio do trigo, o que presta e o que não presta. Tá? E veja que a gente está tocando os assuntos mais leves. A gente não está falando das páginas que instigam o suicídio. A gente não está falando das páginas que instigam o discurso de ódio, tá? E que são cada vez mais frequentes, sobretudo em redes sociais, que geram situações ainda mais preocupantes com a gente. Autoridade parental significa o direito de você poder acompanhar isso, mas o dever de você não se omitir em relação a esse assunto. Autoridade parental também significa a possibilidade de responsabilização. E quando eu falo de responsabilização aqui, pode ser civil, pode ser criminal. Tá? E às vezes você não responde pelo que você fez, porque na verdade quem pratica a conduta ilícita é o seu filho, a sua filha, um adolescente, uma criança. Você responde pela sua omissão, provavelmente, tá? E essa omissão pode gerar reparação tanto de conteúdo material quanto de conteúdo extrapatrimonial, conteúdo moral. Então, hoje, nós como advogados temos mais outro desafio. Quando o problema chega para a gente tem que traduzir o que está acontecendo numa petição. Muitas vezes para um magistrado que não tem ideia do que é uma rede social, ou que não tem vivência naquela rede social. Tá? Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Teve um probleminha na escola, como a Selma colocou, de que excluíram um coleguinha e estão sendo acusados de bullying. E aí o juiz vai instruir o processo. E ele precisa ouvir as pessoas que estão envolvidas. Aí eu convoco alguém para ser ouvido, e aí na hora que a pessoa vai começar a falar, o advogado da outra parte faz a contradita da testemunha. Diz assim, você não pode ser ouvido como testemunha, porque você é amigo íntimo da outra parte. E aí o juiz vai perguntar que provas eu tenho para sustentar que aquela pessoa é amiga íntima da outra. Eu vou dizer assim, eles são amigos de Facebook. Ou ele é meu seguidor na rede social. O que é que significa ser amigo de alguém na rede social? O que é que significa ser seguidor? Isso tem uma questão cultural. Você pega um europeu, um país nórdico, um alemão, ele vai ter em média 100 amigos no Facebook. Bom, essa meninada acrescenta 100 amigos na sua conta em uma tarde conversando, tá certo? Ou se for para uma festa. Então, ser amigo em outros países significa ter uma relação mais próxima. Muitas vezes uma relação que existe no mundo físico. Ser amigo para a gente é basicamente dizer o seguinte, conheço essa pessoa ou quero conhecê-lo, tá? Eu já vou aproveitar e colocar aqui.
Hoje eu estou pesquisando a responsabilidade das plataformas, tá? E isso é um assunto difícil pelo seguinte: qual é a idade para ter uma conta no Facebook? Será que ela é a mesma para ter uma conta no WhatsApp ou no Instagram? O grande problema é que esses aplicativos, essas plataformas, eles têm termos de uso que não foram nem feitos para o Brasil. Eles são quase de alcance global, com algumas adaptações. E o que acaba acontecendo é que a maioria dos nossos filhos acessam redes sociais antes da idade permitida na plataforma. E se eles fazem isso, é porque a gente deixa. Tá? Ou então, o que acaba acontecendo? Os filhos querem participar da rede social e na hora de fazer o cadastro, eles precisam informar a data de nascimento. E na hora que eles colocam a data de nascimento deles, a rede social automaticamente informa que eles não podem ter uma conta, porque eles descumprem a plataforma e os termos de uso. O que é que eles fazem? Eles simplesmente mentem a data de nascimento. Eles omitem a informação. A nossa legislação do Código Civil, se ele é absolutamente incapaz, ele mente essa informação, tá certo? Nós estamos lidando com um ato que é nulo. Ok, o do incapaz. Mas se o incapaz causou um dano a outra pessoa, tendo se cadastrado naquela rede social, tá? A responsabilidade dos pais é um ato fato. Acontece independente da vontade daquele incapaz que está sendo ouvido. A gente precisa aprofundar esses estudos, a gente precisa produzir material sobre isso, para que quando esse assunto chegue no judiciário, a gente já tenha um nível de compreensão melhor do que a gente tem hoje em dia. E, Selma, o que eu tenho visto no escritório são meninas acima de qualquer suspeita, com 13, 14, 15 anos de idade, que tem uma conta no Instagram, que tem uma conta no Facebook, de fachada. É a conta que papai, mamãe, os tios e os primos têm acesso. Mas acontece que eles têm outra conta. Tá? Aqui é a verdadeira persona, às vezes é o alter ego. Tá? E nessa conta, a primeira providência deles é bloquear papai e mamãe. Bloquear os pais. Para papai e mamãe não saber o que está acontecendo. E aí, pessoal, é como se eu assinasse um cheque em branco para o meu filho. E algumas pessoas dizem assim, mas eu confio nos meus filhos. Mas será que ele tem a vivência e o discernimento para entender as armadilhas de, por exemplo, fazer uma postagem que possa ser entendida por outra pessoa fora de contexto como alguma coisa envolvendo ódio? E aí a gente entra na tal da cultura do cancelamento. Tá? E aí o que acontece? O pavor de que você seja submetido a um tribunal cibernético, ao tribunal da rede social, sem contraditório, sem ampla defesa, com a sentença sem apelação de conteúdo perpétuo. É o que está acontecendo. E em tempos de reality show aí na TV aberta, a gente vai ter isso com mais evidência ainda. Falar de cancelamento, vamos dizer assim, está na moda. Eu acho que em todos os tempos, as crianças e adolescentes, eles vivem de testar limites. Tá? Mas se você quer ultrapassar limites, você tem que estar preparado para as responsabilidades. O difícil desse assunto é a gente não ter claro os limites, porque eles são construídos no caso concreto. E muitas vezes a gente só sabe que passou do limite quando você já ultrapassou a linha, quando você já prejudicou alguém. E na hora que você estava praticando a conduta, você não tinha dimensão do resultado que isso ia acontecer. E aí, independente do que você estava pensando ou não, e da sua falta de intenção de prejudicar o outro, a gente hoje valoriza o comportamento, o resultado, a conduta. E a pessoa vai ter responsabilização em relação a isso. Tá? Mas eu estou falando demais. Oi. Pegando um gancho em alguns pontos que você falou, tem também um link, eu inclusive essa semana configurei o aparelho do meu filho e eu criei a conta para ele, porque era necessário, vinculada à minha. E lá já veio o aplicativo Family Link. Inclusive, recebi agora a notificação que o danadinho acabou de instalar, vou falar aqui para você, acabou de instalar dois joguinhos lá e está pendente aqui da minha autorização. Olha que bacana, né? Então, assim, ele não conseguiu instalar ainda. Ele não conseguiu Não conseguiu, porque depende da minha autorização. Ele está lá tentando. Então, já vieram aqui 2, 3 solicitações, e como eu estou ocupada, do mesmo jogo. E aí eu baixei. Do mesmo jogo. E uma outra coisa interessante que você mencionou. Eu penso que, claro, o que está prejudicando, o que causou um problema, ganhar a esfera judicial, nós na condição de juristas, nós na condição de aplicadores do direito, temos que primar pela solução desses conflitos.
Mas eu, como mãe, como ser humano, eu penso que seriam situações que não deveriam nem chegar nessa esfera. E, Marcos, hoje o que se tem culturalmente é o seguinte: quando eu, mãe, quero ter uma válvula de escape e o meu filho está aqui, mãe, vamos andar de skate, mãe, me leva ali na frente para brincar com um coleguinha, mãe, vamos no cinema, mãe, vamos pular, mãe, vamos brincar, o que que eu faço? Traga. Toma aqui o joguinho. Eletrônica. Você não gosta? Você não gosta aqui do Royale, do não sei o que, Royal, não sei como é que é o nome. Joga aqui. E quem me garante que ele não vai, como o meu já fez, depois desse joguinho, mãe, deixa eu instalar outro, é bem parecido. E aí eu, querendo usar da minha válvula de escape, querendo usar o meu bônus, né, o meu vale, eu falei assim, então desinstala um. Eu achando que eu estava controlando, né? Então desinstala esse e instala outro. Dois eu não vou deixar. Só que eu não fui lá pegar, eu não fui ver se a idade era condizente com a dele, porque era eu que estava baixando, não era ele. Era o meu aparelho que estava baixando. Não sei se era um jogo online, enfim. Então, assim, na maioria das vezes, nós não estamos exercendo o controle. Muito pelo contrário, nós estamos usando essa ferramenta, estamos dando para os nossos filhos muito precocemente. Hoje a gente vê criancinhas de 1 ano. 1 ano, Hélio. O Hélio não é papai ainda, mas vai ser. Passando a mãozinha na tela. Passando, e é a geração do dedinho, né? É ali automático, é apertando o dedinho, fazendo pirraça porque quer aquele vídeo, porque quer aquele joguinho. E aí o pai e a mãe, para poder conversar, para poder dialogar, o que ele faz? Entrega. Então, nós é que estamos colocando eles nesse mundo. E aí depois a gente não consegue exercer o controle, porque nós não dominamos mesmo, né? Não. E pior, sabe o que é que eu acho, que eu tenho visto muito? É vovô e vovó. Vovó, me dá seu celular, porque a conta da vovó é de adulto. Na conta da vovó você baixa qualquer coisa, tá certo? Então, volta e meia aqui nos parentes próximos, eu preciso ajudar alguém com o celular. E se olha, não parece, tá dizendo que não tem mais espaço. Olha, tem um negócio estranho aqui, tá aparecendo umas mensagens que não apareciam, uns pop-ups que não apareciam. E quando a gente vai olhar, a gente diz assim, qual foi do netinho que pegou o seu celular para poder baixar um jogo, tá? Não é conversa para hoje, mas lá fora a preocupação está sendo mais refinada. Selma, a gente sabe o nome do jogo, a gente entende mais ou menos como é que o jogo funciona, mas a gente às vezes nunca jogou. E alguém estava perguntando aqui, qual é o limite, qual é o ideal? Comece jogando, tenha experiência para você entender o que é que se faz. Selma, a gente está discutindo hoje que alguns desses jogos eles têm elementos de jogos de azar. Tem roletas, tem apostas, tá certo? E do mesmo jeito que a gente tem gatilhos para que as drogas mais fracas acabam levando a drogas mais fortes, tá certo? A gente acaba submetendo as crianças pequenas a estruturas de jogos de azar quando elas não têm ainda o desenvolvimento mental completo, tá certo? E isso pode gerar a médio e longo prazo algumas medidas mais drásticas em relação a isso, certo? Isso é outro assunto, mas que tá no meu radar de pesquisa desse ano. Marcos, só para complementar, antes da gente iniciar a live, eu estava fazendo uma breve pesquisa sobre os pontos principais, muito embora eu viva na prática isso, né? Inclusive, eu tive esse problema com o Free Fire, com meu filho, e eu pedi meu esposo, ele jogando, e em salas, segundo ele, com pessoas conhecidas, né? Outros coleguinhas, e aí eu pedi meu esposo para jogar. Falei, você avalia esse jogo para mim? Porque eu sempre não fui adepta a jogos que tivesse violência, né, essa coisa. E aí eu sempre privei muito ele disso. Mas o Free Fire, como tinha o primo, tinha a amiguinha, deixei. E aí o meu esposo jogou e ele ficou 30, 40 minutos. Quando ele assustou que ele estava ali envolvido naquele jogo, já tinha passado 1 hora, ele falou, olha, manda desinstalar agora. Eu que sou adulto. Perdi a noção. Perdi a noção, imagina a criança. Tem razão do menino estar vidrado nesse jogo. E aí, desinstalou, proibiu de jogar. Meses depois, houve aquele incidente daquele rapaz que entrou na escola fazendo tiroteio e com a paramenta do personagem do jogo. Né? E
Eu também vi, né, isso é um fato que eu vivenciei, e nessa pesquisa que eu fiz, uma moça falou, pontuou a questão da Momô, acho que é Momô, é assim que pronuncia, né? E o meu, que instigava as crianças, né, lançava desafios para as crianças, para elas se cortarem, e que elas não podiam falar para os pais, senão iria matar os pais. E o meu filho, por exemplo, tinha pavor dessa personagem, e quando ele comentou comigo, ele já sabia há muito tempo, eu não tinha conhecimento. E aí, né, criou-se aquela questão toda. Ou seja, as crianças elas não têm discernimento. Quando ele viu aquela figura e ele viu o que ela propunha, que era ir no banheiro, se cortar, né, e não contar para o pai, se jogar de algum lugar, desafios cada vez mais perigosos, né, e a ameaça. Ele acredita. A criança, ela acredita naquilo ali, ela acredita que é com ela que aquele personagem está falando, né, ela não tem o discernimento. Se a gente não monitora, um mal acontece. Pode acontecer com a própria criança e com quem nos cerca, né? Ele produzindo mal para outra pessoa sem ao menos saber. O que gera para a gente, enquanto pai, enquanto responsável, a responsabilidade. Tanto internamente, no caso de pais separados, né, com a possível inversão da guarda, como para terceiros, né? A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal que o senhor já mencionou aqui. Pessoal, só pegando o gancho aí, nós já estamos aí há um pouquinho menos de 15 minutos de bater 1 hora aí. O papo nem deu para ver passar, né, professor? Eu me assustei quando me avisaram aqui agora. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor. Ele fala qual seria o limite, né? O que o senhor classifica como ideal nessa imposição de limites, né? Está relacionado à faixa etária? Como é que seria isso? A gente tem que escolher critérios. A gente tem que escolher critérios. Então, acho que a primeira discussão em casa é o seguinte. A gente vai dar uma tela para o nosso filho. Que tela? Quais vão ser as condições? Alguns pais estabelecem limites de dias, estabelecem limites de horas, ou então associam a possibilidade de usar as telas ao cumprimento dessas atividades. Você vai ajudar a arrumar sua cama, ou você vai guardar seus brinquedos, ou se você não fizer isso, você não vai ter acesso aos computadores. Mas eu acho que para cada fase da vida, do desenvolvimento, a gente vai ter novos desafios. Então, quando eu brinquei que os filhos iam ficando mais difíceis como se fosse o videogame, eu tenho que levar em consideração o seguinte: o próprio fabricante do jogo, ele estabeleceu uma sugestão de faixa etária. E a gente está aqui conversando sobre abandono digital e tem uma coisinha que a gente não tocou ainda, que são os streams, os Netflix da vida, os Globoplay da vida, ou o Prime Video, ou o Disney Plus agora. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque esses serviços de streaming permitem que você crie uma conta infantil, tá? E aí o que acontece? Na hora que você cria uma conta infantil, você só deixa liberado o acesso para os filmes dentro daquela faixa etária estabelecida. Mas a gente está no dia todinho na rua trabalhando. Às vezes a gente não consegue chegar em casa e acompanhar o que o filho fez e deixou de fazer. Então, se a gente já estabelece que o limite de acesso a essas informações, eu acho que fica mais fácil. Aqui em casa eu fiz isso. E quando eu ia chegando naquela idade de transição, onde já estava terminando a idade recomendada e o interesse já estava naquilo que era o proibido mais para frente, a gente conversou. Olha, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo outro. E a gente foi definindo caso a caso o que é que poderia liberar e o que não poderia liberar. É a mesma coisa de você ter um filme com censura 14 anos, ou com sugestão de 14 anos, e você ter um filho de 12 anos ou de 13 anos. Será que ele já tem discernimento para assistir o filme? Porque quando a gente estabelece censura 14 ou censura 16, a gente está estabelecendo, levando em consideração categorias abstratas. E os nossos filhos têm desenvolvimento diferente. Depende do local que ele vive, depende do tipo de informação que ele está sujeito, depende do tipo de acompanhamento dos pais. Então, é difícil você estabelecer uma receita de bolo que sirva para todo mundo, tá? Eu acho que o que a gente precisa aqui é aproveitar a experiência dos outros e você olhar as classificações etárias e a destinação dos programas é um bom começo para isso, tá? E fazer o que seu marido fez. Olhar, jogar, ter a vivência de que o seu filho vai ter para poder fazer o acompanhamento. Agora, sabe o que é mais complicado? É o seguinte, a gente faz isso na hora de liberar. Mas depois que liberou geral. A gente não olha mais, entendeu? Então, a gente tem que se policiar para, de tempos em tempos, revisitar isso, tá certo? E ver se não está tendo nenhum uso abusivo, nenhum uso excessivo. Então, hoje, com essas televisões smart, os meninos passam a madrugada assistindo série, assistindo coisas no streaming. Isso atrapalha também o desenvolvimento. E a gente tem que levar isso também em consideração, tá certo?
Então, a gente tem que se preocupar com a exposição pessoal, com a exposição da família, com o uso excessivo do material e partir para pressuposto uma última coisa para eu devolver a palavra para vocês. A gente não vai liberar os nossos filhos do mundo digital. Isso faz parte e vai ser grande parte da vida deles. A gente tem que preparar eles para a vida adulta no mundo digital, como a gente prepara para dizer que ele precisa de educação, que ele precisa pensar em ter uma formação para poder garantir o sustento dele, que ele precisa respeitar os outros. Então, o que a gente vai fazer é acrescentar mais um item nessa discussão. E fazendo isso, a gente vai conseguir vencer esse desafio. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou mencionando mais porque eu tenho mais um pouco uma vivência para além do que o Hélio ainda vai passar, né? Comigo foi exatamente assim, professor. Até o início da pandemia, eu privava muito. Meu filho até hoje não tem redes sociais, não tem telefone. E aí, esse ano que eu adquiri um tablet para ele, por conta de que até então ele usava o meu computador, porque eu falei, é isso aqui que você vai usar e mais nada. Você está proibido de usar qualquer coisa aqui. Mesmo porque é meu instrumento de trabalho e ele acatou. Porém, como a gente não tem noção de quando isso acaba, e eu preciso do meu computador também, então eu comprei um tablet, foi quando eu instalei esse monitoramento aqui, né? Mas antes de liberar para ele, ano passado, quando eu tive que liberar para ele o computador, eu procurei me informar. E aí eu realizei uma consulta com uma especialista, ela é psicóloga, ela entende um pouco mais voltada realmente para essas tecnologias, e eu fiz uma consulta com ela. Eu perguntei, olha, a idade do meu filho é essa, como que é isso? Ele me pede muito, ele gosta muito de jogos, mas eu tenho medo que ele vicie, o que liberar, em que medida, qual é o tempo e tal. E ela me deu um norte, ela falou um pouco do que o senhor mencionou. Fazer trocas com eles, condicionar, você só vai acessar a tela depois que você fizer as suas atividades, no máximo de tanto até tal limite, vigiar o que ele está acessando, que tipo de vídeo que ele está vendo, que tipo de jogo que ele está jogando, e aí liberar. Por quê? Ela falou, você não pode proibir do jeito que você está fazendo, porque esse é o mundo que ele já vive. Nas rodas que ele convive, nos movimentos que ele participa, se fala disso. E aí você vai excluir o seu filho disso, ele vai se sentir excluído. E quando ele tiver acesso, escondido de você, ele vai poder fazer algo errado que você não vai ter controle, não vai ter acesso. Então é melhor você permitir e ter controle, controlando, do que ele acessar por outras vias, porque é proibido, e criança, né, adolescente gosta disso, é o desafio. E aí ele fazer o que não deve lá nas redes, por não ter um monitoramento seu, por não ter um aconselhamento seu, uma real visão do que ele está fazendo. Vou acrescentar só uma... Estamos no final, né? 5 minutos já. Tá. Eu só vou fazer um adendo a isso. Eu assino embaixo das suas colocações, mas a gente tem mais uma última preocupação. Se a gente não der o exemplo, isso tudo vai ser por água abaixo. Então, o que é que acontece? A gente fica na mesa com o celular, a gente não olha para os meninos, está cada um no mesmo espaço físico, no seu próprio mundinho, na sua tela, sem interagir, tá? E por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, se a nossa prática não corresponder ao nosso discurso, a gente simplesmente está sabotando tudo que a gente fez. Talvez isso seja um desafio para quase todo mundo, tá certo? De lidar com esse assunto. Perfeito. Mas, meu caro, eu só vou agradecer aqui a chance de bater um papo com vocês, mandar um abraço aí para o pessoal do Espírito Santo que está assistindo a gente, tá? Foi um grande prazer. Espero que a gente possa se encontrar em outras conversas e que aqui esse papo tenha servido para refletir. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é de começar a enfrentar o problema e pensar nas estratégias para a gente dar os próximos passos. Pessoal, a gente só tem nós a agradecer ao senhor. Eu propus a professora Selma, porque eu vi a live do senhor abordando esse tema com outro colega, né? E fiquei, né, mesmo sem ter filho, já meio apavorado. O que eu vou fazer quando eu tiver? Né? Já tinha esse apavor e aumenta um pouco, né? Então eu falei, né, como a gente trabalhou esse janeiro branco, falei, a gente finalizou com a saúde mental das crianças.
E quer queira, quer não, esse tema que o senhor aborda hoje está atrelado, porque igual o senhor fala, né? Se ele é exposto a algo que não é adequado ali, pode afetar a saúde mental dele, como o senhor citou o exemplo do jogo de azar. E aí aquela questão, ele não tem um celular, né? Mas os coleguinhas dele têm, né, Selma? E aí ele chega na escola e acessa para os coleguinhas, e aí vai. Então, assim, é uma coisa muito mais complicado. Nós pais tiveram essas preocupações, que a gente ia para casa do colega, de repente, e lá poderia ter acesso a alguma coisa, só que isso potencializou muito, como o senhor bem disse. Então, assim, a gente se propôs esse ano, nesse projeto nosso, trazer algumas coisas nesse sentido, de dar esse passeio aí do direito de família, né, e a interdisciplinaridade com as outras áreas. O direito de família, ele conversa com as outras áreas, não dá para a gente se fechar. E o senhor expôs brilhantemente aí, a gente agradece imensamente a disposição do senhor, e a gente com certeza já viu que vamos ter de ter outras conversas dessas, vamos ver a disponibilidade do senhor, mas por enquanto, muito obrigado. Professor Marcos, eu acho que eu fui a que mais tive proveito dessa live, né? Quero te agradecer imensamente, né? A gente está entrando nessa fase difícil e a sua fala, os seus esclarecimentos foram de grande valia, tanto no aspecto jurídico, para os nossos colegas que nos acompanham, quanto para os pais, nossos amigos que estão aqui presentes e que vão ver a nossa live. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui conosco e de certo estará novamente. Foi um prazer, boa noite. Estou às ordens, boa noite, tá, para todos, fiquem bem, tá? Até uma próxima oportunidade. Até logo, pessoal. Se Deus quiser. Um abraço. Até mais, um abraço. Nossa, muito bacana.